Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andressa, da disciplina de Direito Econômico e Financeiro, e eu vou fazer com vocês a vista da P1, tudo bem? Então, eu vou comentar cada uma das questões, e caso ainda reste alguma dúvida, basta vocês entrarem em contato comigo pela plataforma, ok? Então, a primeira questão. Para algumas pessoas, o que acontece? Não está exatamente na mesma ordem, tá? Porque são dois tipos de provas diferentes, mas as questões são as mesmas. Então, primeira questão, para o tipo 1 de prova, sobre as normas gerais de direito financeiro. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Mesmo na ausência de normas gerais, o Estado, o Distrito Federal, mesmo na ausência de normas gerais da União, os estados e o Distrito Federal não têm a possibilidade de exercer a competência legislativa plena em matéria de direito financeiro. Errado, né, pessoal? Quando a gente estuda a competência para legislar sobre normas gerais de direito financeiro, né, pelo artigo 24 da Constituição Federal, que trata de matéria de legislação concorrente, a gente vê que cabe à União legislar normas, criar normas gerais de direito financeiro, no entanto, quando a União não realiza, não edita essas normas gerais, a gente verificou isso na primeira aula presencial, que os estados, eles têm sim, e também os municípios, né, a gente comentou isso na aula, a decisão do Supremo, né, a doutrina também tem nesse sentido, que também os municípios têm competência para legislar de maneira plena, né, quando a União, na ausência de normas gerais da União. Então, está errada a primeira alternativa, né, porque na ausência de norma geral da União, os estados, o Distrito Federal e inclusive os municípios, como a gente viu em aula, têm sim a possibilidade de exercer a competência legislativa plena em matéria de direito financeiro. Ok? Alternativa B. A competência da União para legislar sobre normas gerais, uma vez exercida, exclui a competência suplementar dos Estados. Errado. Uma vez exercida a competência da União para legislar sobre normas gerais, os Estados eles continuam tendo competência para suplementar a legislação nacional, ok? Então, essa alternativa B também está errada, porque o exercício da competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. C. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios legislar sobre direito financeiro e orçamento. É errado. Eu vi que muitas pessoas marcaram essa alternativa. Pessoal, não é competência comum. É competência concorrente, ok? Então, é errada também essa questão, essa alternativa C. D. A superveniência de lei federal sobre normas gerais, superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende integralmente a eficácia da lei estadual editada anteriormente. É errado, não suspende integralmente. Suspende apenas naquilo que for contrário à legislação federal. Então, vamos pensar que os estados, diante da ausência de norma geral de direito financeiro editada pela União, os estados, eles editam sua própria legislação em matéria de direito financeiro, né, estabelecendo normas gerais que será aplicado ao Estado sobre matéria de direito financeiro. E vamos pensar que a União, posteriormente, ela edita uma norma geral de direito financeiro com relação à mesma matéria, mas vamos supor que a legislação estadual trata de temas que a legislação nacional não tratou. Então, naquilo que não for contrário à legislação nacional, a legislação estadual permanece válida, ok? Então, é errado dizer que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende integralmente a eficácia de lei estadual.
editado anteriormente, não suspende integralmente. De acordo com o texto da Constituição, suspende somente aquilo que lhe for contrário. E, por fim, a alternativa E, que era a alternativa correta, segundo a doutrina e jurisprudência, assegure a seus municípios competência para editar normas gerais de direito financeiro, em face do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que lhes atribui competência para legislar sobre temas de interesse local. Está certo. De acordo com a doutrina e jurisprudência, sim, os municípios eles têm competência para editar normas gerais de direito financeiro também, né, para legislar, portanto, de maneira concorrente, na ausência de norma geral da União. Ok? Então, primeira questão, alternativa E. 2. No que concerne a classificação da receita pública, assinale a alternativa correta. A. A Lei 4.320, de 64, adotou a definição doutrinária de receita pública, segundo a qual receita pública é a entrada que, integrando-se ao patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Pessoal, essa está errada. Eu falei sobre isso na aula presencial, na primeira aula. Falei no vídeo também sobre receita pública, né, explicando que uma coisa é que existe a definição doutrinária e a definição legal de receita pública. E expliquei para vocês que a Lei 4.320, ela não adotou o conceito doutrinário de receita pública, né, e não adotou porque, por exemplo, a Lei 4.320, de 64, ela considera a receita pública a operação de crédito, por exemplo, né? Exceto a operação de crédito por antecipação de receita. Mas a operação de crédito é considerada, sim, receita pública. Então, não caberia nessa alternativa A, já que diz que, de acordo com a definição doutrinária de receita pública é a entrada que integrando-se ao patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo positivo. Está errado. A operação de crédito, a obtenção de crédito público, é um exemplo, né, que não representa uma entrada sem correspondência no passivo. Então, a gente viu que a Lei 4.320 não adotou a definição doutrinária de receita pública. E a alternativa B, que é a alternativa correta, diz o seguinte: a Lei 4.320, de 64, exclui expressamente do conceito de receita pública as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo. Correto, né? O texto da Lei 4.320, de 64. Correto? Então, a alternativa C também está errada, que diz: ao classificar a receita pública segundo a sua categoria econômica, a 4.320, 64, dividiu-as em receita corrente, capital e transferidas. Errado, né? Classificou com relação à sua categoria econômica apenas em receita corrente e receita de capital. A receita transferida, ela é uma subclassificação. Já então, no primeiro nível de classificação, a receita pública, ela é dividida entre receita corrente e receita de capital, né? O critério para essa classificação é por categoria econômica. E num segundo nível de classificação, a receita, ela é classificada por fontes. E aí sim, nesse segundo nível de classificação por fontes é que nós temos a classificação, né, que chama receita de transferidas, receitas transferidas correntes e transferências de capital, né? Mas isso é num segundo nível de classificação, quando a gente classifica por fontes, e não na classificação por categoria econômica, ok? Alternativa D também está incorreta, são receitas correntes, as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívida pública, errado, né? A constituição de dívida é espécie de receita de capital. E receitas tributárias e patrimoniais são exemplos de receita de capital, incorreto. Receita tributária e patrimonial são exemplos de receita corrente. Tranquilo? 3. No que tange aos princípios orçamentários,
Assinale a opção incorreta. Alternativa A. Segundo o princípio da anualidade, também denominado princípio da periodicidade, a previsão da receita e a fixação da despesa devem referir-se sempre a um período limitado de tempo. Correto, né? De acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta. Correto também? O princípio da universalidade expressa exatamente isso. Deve, na lei orçamentária, constar todas as receitas e despesas referentes a todos os poderes da União. C. Segundo o princípio da exclusividade, compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para a propositura de lei orçamentária. Errada esse, né, pessoal? Totalmente errado. Então, tem que marcar essa aqui, é incorreta. O princípio da exclusividade determina que lei orçamentária anual deve versar apenas sobre matéria orçamentária. Não pode versar sobre outro tipo de matéria que não matéria orçamentária, ok? Não tem nada a ver com relação à competência para propositura dessa lei. Tranquilo? D. A vedação à criação de orçamentos paralelos é uma das consequências da adoção do princípio da unidade orçamentária. Certíssimo. Então, a unidade orçamentária determina que o orçamento deve constar de um único documento. Veja que há uma diferença, né, entre o princípio da universalidade e da unidade. O da universalidade determina que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas de todos os poderes da União. O princípio da unidade, ele determina que o orçamento, ele deve constar em um único documento. Tá? Então, não basta dizer que será um único orçamento que congregará todas as receitas e despesas de todos os poderes da União. Além de ser um único orçamento, esse único orçamento deve estar consignado em um único documento. Ok? Então, isso de acordo com o que se chama princípio da unidade orçamentária. Ok? E, por fim, letra E, pode-se afirmar que a possibilidade prevista em alguns diplomas normativos de vincular receita oriunda de impostos a finalidades pré-determinadas são uma exceção ao princípio da não afetação, que norteia os orçamentos públicos. Então, vamos repetir aqui. Pode-se afirmar que a possibilidade prevista em alguns diplomas normativos de vincular receita oriunda de impostos a finalidades pré-determinadas são uma exceção ao princípio da não afetação, que norteia os orçamentos públicos no Brasil. Corretíssima também, né, pessoal? Então, correta também, a única alternativa que estava errada era a alternativa C, que versa sobre o princípio da exclusividade, ok? Então, 4. Em relação ao regime constitucional dos orçamentos públicos, é correto afirmar. Essa estava molezinha, hein? Alternativa A. Lei de iniciativa do Poder Legislativo estabelecerá as diretrizes orçamentárias. Errado, né, pessoal? A gente viu quando tratamos sobre iniciativa, sobre competência para iniciativa de lei, né? Inclusive, nós vimos isso na aula que foi postada para vocês, também há texto sobre isso, né, que a iniciativa de tanto da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual, é do chefe do Poder Executivo, não é isso? Das 3 leis orçamentárias, o poder de iniciativa, de proposição dessa lei é do chefe do Poder Executivo. Então, a alternativa A está incorreta. B está correta, ao dizer que, então, vocês deveriam marcar a alternativa B, quando diz que lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá os orçamentos anuais. Certíssimo. Né? Alternativa C, lei de iniciativa do Poder Legislativo
estabelecerão o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, e lei do Poder Executivo estabelecerá os orçamentos anuais. Errado também, né? A gente já comentou. D. Lei de iniciativa concorrente dos poderes executivo e legislativo estabelecerá as diretrizes orçamentárias. Errado também. E, por fim, a alternativa E. Leis de iniciativa dos poderes executivo e legislativo estabelecerão o plano plurianual e os orçamentos anuais, e lei de iniciativa do poder executivo estabelecerá as diretrizes orçamentárias. Errado também, né? Como a gente já comentou. Então é isso, pessoal, com relação às questões objetivas, né, que valia 4 pontos, é isso. Eu vou passar a comentar a parte 2, as questões subjetivas, que valia 6 pontos. A primeira questão dizia: disserte sobre o papel das transferências intergovernamentais no Estado Federal, após diferencie transferências diretas e indiretas, exemplificando. Então, em primeiro lugar, o que eu esperava que vocês fizessem é falar um pouco sobre o papel das transferências intergovernamentais no Estado Federal. Então, falar sobre a autonomia financeira, falar sobre a necessidade de equilibrar receitas e despesas, né? Se a Constituição atribuiu funções aos entes federativos, a Constituição necessita também, né, dar os meios para que esses entes eles possam cumprir as atribuições que foram conferidas pela Constituição Federal. A gente falou que isso é feito, inclusive, por uma questão de custo-benefício, porque a maior parte das receitas são arrecadadas de maneira mais eficiente pela União, ao passo que, portanto, há menos receita arrecadada pelos entes menores, como principalmente pelos municípios, né? Ao passo que, ao contrário, com relação às despesas, a maior parte das despesas são executadas pelos municípios. Então, isso gera um déficit de receita para fazer frente às despesas, e para corrigir isso, a gente tem o Instituto das Transferências, que estão previstos na Constituição Federal. Então, em primeiro lugar, eu esperava que vocês abordassem esse tema, né, falar sobre o papel das transferências no Estado Federal, e depois dissessem qual a diferença entre transferências diretas e indiretas, exemplificando. Então, transferências diretas são aquelas que são repasses de recursos feitos de um ente para o outro, ou da União para os estados, da União para os municípios, ou dos estados para os municípios, que são feitas de maneira direta, ou seja, sem nenhum intermediário. O exemplo disso é o IPVA, né, o ICMS. Então, um percentual do ICMS, do IPVA arrecadado pelo Estado é transferido diretamente para o município. No caso do IPVA, para o município onde foi feito o licenciamento do carro, tá? Então, isso foi diretamente. Ao passo que, com relação às transferências indiretas, essa transferência, ela se dá por meio de um intermediário, que é o fundo, né? Então, o ente, por exemplo, a União, ela repassa recursos para um fundo e, posteriormente, deste fundo é que são transferidos recursos para os seus beneficiários, para os destinatários finais, estados ou municípios. O exemplo disso seria o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Tranquilo? Algumas pessoas colocaram, eu tirei às vezes 1/10, 2/10, porque as pessoas, nesse ponto aqui, deram alguns exemplos errados, colocaram o fundo, o FGTS, né, como exemplo de fundo. Desse caso, não seria o FGTS um exemplo de fundo a ser destinado para estados e municípios, tudo bem? Não é correto afirmar isso. Então é isso, passando para a segunda questão, explique o processo de elaboração da lei orçamentária anual, suas fases, atores políticos, participantes e prazos a serem cumpridos. Então aqui, pessoal, são 3 fases, né? A gente tem a fase administrativa, a fase legislativa e a fase de sanção ou veto. Na fase administrativa, ela ocorre no âmbito do Ministério do Planejamento, que congrega todas as propostas orçamentárias que são encaminhadas pelos outros poderes, né? E aí o Poder Executivo encaminha a proposta do orçamento para o Poder Legislativo até o dia
31 de agosto, ou seja, 4 meses antes do encerramento da sessão legislativa. Né? Então, até o dia 31 de agosto, o Poder Executivo tem para encaminhar essa proposta de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo. Chegando no Poder Legislativo, essa proposta ela é encaminhada a uma comissão mista de deputados e senadores, como nós vimos, e posteriormente a isso é que ela vai à votação no plenário, tá? E aí os deputados e senadores, eles podem propor emendas também, é importante falar isso, e por fim, esse projeto ele é encaminhado para sanção ou veto, ok? Era isso que eu esperava de vocês. Com relação ao prazo, então, era o prazo de 31 de agosto para o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo o projeto de lei orçamentária, e o Poder Legislativo, ele terá, então, até o final da sessão legislativa para encaminhar o projeto para sanção ou veto. Ok? Então, é isso, pessoal. Eu comentei toda a prova com vocês, claro, de maneira rápida. Né? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Ok? Tchau, tchau.